Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 147 a 148. E ali o irmão Brana continuava falando sobre a palavra, sobre a noiva e a palavra. A igreja na terceira era caiu por deixar a palavra, por descrer da palavra. E Jesus se apresenta a essa era como sendo a espada de dois fios. Sabemos que esta espada representa a palavra. A igreja na terceira era caiu por deixar a palavra. Então Cristo se apresenta a ela como Ele mesmo sendo a palavra. Se você deixa a palavra, você deixa a Cristo, porque Cristo é a palavra. E falando sobre a noiva e a palavra, o irmão Brana disse que enquanto buscava ao Senhor, o Espírito Santo falou para ele apanhar uma caneta e escrever. E enquanto ele apanhava a caneta, então ele recebeu uma mensagem para a igreja. E ele diz que tem a ver com a palavra e com a noiva. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 11, diz: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. O irmão Brana diz que a lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, como vemos em Gênesis 1:11. Cada espécie deve produzir semelhante, cada espécie deve produzir sua própria espécie. Aqui diz: produza a erva verde, a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. O irmão Brana diz que nós éramos sementes, assim como as sementes estão na terra, e precisa que o sol venha e atinja elas para que elas possam brotar, crescer. Assim nós estávamos nos pensamentos de Deus, éramos sementes, éramos predestinados, eleitos. Como sementes estávamos nos pensamentos de Deus. E quando a luz do sol, quando a palavra do dia, a palavra da era em que a gente vive, resplandeceu sobre essa semente, sobre os eleitos, então eles brotaram. Assim é a terra. Na terra havia sementes. E quando houve a primeira subida de sol, o irmão Brana fala isso na mensagem ao nascer do sol, então aquelas sementes brotaram. E cada semente só pode produzir segundo sua própria espécie. Uma semente de laranja não pode produzir uma maçã, ela tem que produzir uma laranja. Qual seja a vida que está na semente, sairá na planta e depois no fruto. Quando você planta uma semente e ela nasce, ela brota, do outro lado tem que reproduzir outra semente. Quando aparece o fruto, ali no fruto tem que ser reproduzida outra semente. Reproduzir é produzir a si mesmo, é produzir de novo, produzir um semelhante. E essa lei da reprodução se aplica à igreja hoje também. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Aquela semente que foi plantada nas primeiras eras da igreja, quando aquela semente brota aqui em cima na última era da igreja, ela tem que ser a mesma coisa que aquela semente que foi ao chão. Aquela igreja tem que produzir as mesmas coisas, tem que ter a mesma doutrina daquela semente, se ela é proveniente da semente original. Esta mesma lei se aplica à igreja hoje. E as denominações são a semente errada. Elas não são da semente da palavra de Deus, elas não são da semente de Cristo, e por isso elas não podem produzir a pura palavra de Deus.
elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Elas produzem um produto híbrido, misturado. Hibridizar na linguagem espiritual é misturar credos com a palavra. A falsa igreja é proveniente da semente errada, por isso ela não pode produzir o mesmo que a verdadeira igreja produziu, pois ela vem de outra semente, e ela hibridiza, ela mistura os seus credos, os seus dogmas, as suas doutrinas antibíblicas com a palavra. Ela mistura aquilo que é falso com o verdadeiro, ela mistura seus credos, seus dogmas com a palavra. O irmão Branham diz que isto dá origem aos filhos malignos perseguidores, aqueles que vêm de origem, que são originados por essa mensagem híbrida. E o primeiro filho Adão foi a palavra semente de Deus falada. O irmão Branham diz, ele foi a palavra semente de Deus falada, e a ele foi dada uma noiva, para produzir a si mesmo. O irmão Branham diz, foi dada uma noiva para que ele se reproduzisse e pudesse nascer outro filho de Deus. Foi dada uma noiva para que ele pudesse produzir a si mesmo uma semente semelhante à qual ele era. Só que essa noiva caiu por hibridizar, por misturar a palavra de Deus com os credos, com os dogmas. Ela misturou a palavra de Deus com aquilo que disse a serpente. Ela não ficou apenas com a palavra de Deus. Então não foi possível que Adão e Eva reproduzissem uma semente conforme era Adão, mas veio uma semente híbrida, que era Caim, que perseguiu e matou o seu irmão. Este foi o primeiro filho Adão. E o segundo filho, Jesus, também era uma palavra semente, uma palavra semente falada de Deus. E a ele também foi dada uma noiva, assim como foi dada a Adão. Mas antes que ele pudesse desposar a sua noiva, ela caiu em mistério. Ela largou a palavra de Deus e acrescentou seus credos, acrescentou seus dogmas e casou com o Estado. Antes que Cristo a tomasse e a possuísse, ela adulterou, ela fornicou com o Estado, ela fornicou com a falsa doutrina. Mas o irmão Branham diz que Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Veja, o primeiro filho Adão, o segundo Jesus Cristo. Mas o irmão Branham diz que Deus presenteará Cristo, não Jesus, com uma noiva querida proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. E ela será uma virgem, o irmão Branham diz. Ela não conhece o credo, o dogma feito pelo homem. Ela não fornicou, ela não prostituiu, ela não adulterou com os credos feitos pelos homens, mas ela é uma virgem pura da palavra. Aquela mesma semente tem que aparecer e, através da noiva, produzir aquilo que ela produziu. Ela é uma virgem pura que não se mistura com credos, com dogmas. O irmão Branham diz que pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na Virgem. Através dessa noiva palavra, que Deus presenteará a Cristo nesse último dia, através dela será cumprido tudo o que Deus disse. Assim como através da Virgem Maria, que era um tipo dessa noiva, foi cumprido a palavra de Deus, como ela diz em Lucas capítulo 1, versículo 38, cumpra-se em mim a sua palavra. Em Maria, a Virgem, tipo da noiva, cumpriu-se a palavra de Deus, cumpriu-se Isaías 9,6, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e este sabemos que foi Jesus Cristo. Através da noiva será cumprido como foi cumprida a palavra de Deus através da Virgem Maria. E a palavra de promessa que foi cumprida na Virgem Maria era para Ele mesmo ser manifesto. A palavra que foi cumprida nela era para o próprio Jesus Cristo ser manifesto. Através dela, Jesus Cristo veio e se manifestou aos homens. Do mesmo modo que Adão
quando conhecesse sua noiva, era para ele mesmo ser manifesto, era para ele mesmo reproduzir um filho segundo a sua imagem, assim como era para o segundo filho, Jesus. Mas ela caiu. Assim, neste último dia, aquela noiva que o irmão Brana disse que não cairá, ela será uma virgem pura da palavra de Deus, e ela reproduzirá a Cristo. Não será mais ela, mas será Ele. Através dela, Ele será manifestado, Cristo. A palavra de Deus será manifestada. Aquela semente que foi plantada, novamente será vista, como foi aquela original. E o irmão Brana diz: os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João capítulo 5, versículo 19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela a recebe. Ele nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disso: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chegou à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. Agora vamos permanecer firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Lembrem-se, Deus iniciara com Israel como uma virgem com sua palavra, mas eles quiseram algo diferente. Assim fez a igreja no último dia. Notem como Deus não moveu Israel ou deixou entrar na terra prometida até que fosse o seu próprio tempo designado. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado. Você deve ter perdido sua comissão. Você não tem o poder que costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você. O irmão Brana diz: porém Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus. Portanto, ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão bem clara de Deus. E quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permanecera com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim isto se repetirá neste dia final. O mesmo problema, as mesmas pressões. Cerramos na mesma página, 148. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.